O que Cristo, o homem-Deus, ensinou? Amor. Mas agora temos que ver as coisas de um ponto de vista diferente, não apenas do ângulo de nosso interesse pessoal. Porque medir as coisas a partir de nosso interesse pessoal com aquela medida egoísta de nossa personalidade, distorcemos o significado de tudo. Distorcendo o amor nos relacionamentos, na família, na comunidade, em todos os lugares. Um homem afirma amar muito sua esposa, mas talvez ele a mate. Por quê? Uma mulher ama muito seu marido e seus filhos, mas os tortura. Como essa mulher os ama? Se você perguntar a ela se realmente os ama, ela diria, claro que eu os amo. Mas você está torturando-os. Ela diria, e eles não me obedecem. Eles não escutam o que eu digo. Eles não fazem o que eu quero que façam. Então, você não os ama se os tortura e os pune, porque eles não fazem o que você quer que eles façam. O que quero dizer? Os seres humanos amam por reflexão. Eles amam o que satisfaz seu egoísmo e sua maneira de pensar. Isso é amor. Esse é o amor que certas pessoas estão expressando e esse tipo de amor está dando dor e agonia. Agora, analisem vocês mesmos o amor que vocês têm por seu próprio povo, as pessoas que vocês dizem amar, pais, esposa, marido ou filhos. Isso é realmente amor? Ou é apenas uma expressão de seu egoísmo? Dascalos. O ensino. Claro que não é possível descrever adequadamente o amor divino usando palavras. O que podemos dizer é algo sobre as características de amor divino e os vários reflexos coloridos do amor humano. O amor divino é puro, perfeito e autossuficiente. O amor divino é não dual. É sem a polaridade das distinções entre sujeito e objeto. O amor divino simplesmente é. Ele não vem nem vai. Não diminui nem aumenta. Não tem razão nem estação. O amor divino é incondicional e eterno porque é a própria natureza de Deus. Além das oscilações do amor humano encontradas nos três mundos da existência, encontraremos esse amor divino inabalável no reino do ser e no centro do nosso ser, e todos esses mundos da existência estão suspensos dentro do amor divino. Eles são uma criação do amor divino. Nós e os outros habitantes desses mundos da existência somos encarnações do amor divino, obscurecidos em maior ou menor grau por nossas conchas autocriadas. É a qualidade de nossas próprias formas de pensamento e emoção, dos elementais, que determina o grau de transparência da casca de nossa personalidade. Assim, é a composição dessa casca que devemos limpar e tornar translúcida para permitir que o brilho desse amor brilhe, ilumine nosso caminho e ajude os outros. O amor divino é a natureza eterna de Deus, e como espírito alma, também é nossa natureza eterna. O amor total é a expressão principal do Logos. Em última análise, o amor divino é a força irresistível que nos reivindicará a todos um dia. Nos mundos da existência, temos o espectro do amor humano com sua vasta gama de expressões em diferentes graus de pureza. O amor é frequentemente identificado como uma emoção. O amor verdadeiro não é uma emoção, mas uma emoção pode carregar amor. Da mesma forma, pensamentos nobres e atos de bondade são portadores de amor. A força unificadora do amor é encontrada em todos os três mundos da existência, material, psíquico e noético. Podemos até encontrá-la funcionando nas leis da física no universo material. Como Dascalos costumava observar, as leis científicas de coesão e atração são amor no plano material. Em nossa oração a Deus, dizemos, limpe nossos corações para refletir seu amor por você e por todos os outros seres humanos. Como personalidade, podemos refletir o amor divino, mas como espírito-alma, emanamos o amor divino diretamente de nosso próprio ser. O amor divino é inteiro e eterno. Ele nunca muda, é incontaminado e sem nenhum grau de pureza. Como personalidade, também expressamos o que chamamos de amor humano, que tem uma ampla gama de pureza que flutua ao longo do tempo. Em uma das extremidades do espectro do amor humano, existe o que se conhece como amor egoísta. Quando o amor humano entre duas pessoas se contamina com egoísmo, então a manipulação e a dominação sobre o chamado amado podem entrar e danificar ou destruir o relacionamento. Todos conhecemos esse tipo de amor. Na outra extremidade do espectro do amor humano está o amor desinteressado luminoso, que traz liberdade e alegria tanto para quem dá quanto para quem recebe. Quando amamos desinteressadamente, estamos refletindo o amor divino brilhante e claramente. Aprender a amar desinteressadamente é um curso obrigatório na escola da vida. Então, qual é a diferença entre o amor egoísta e o amor desinteressado, já que em ambos os casos estamos usando a mesma palavra amor? Se você acender um fogo, a madeira crepitará e fumegará enquanto queima, emitindo alguma luz. A fumaça pode entrar em seus olhos e fazer você sentir dor até que lágrimas corram pelo seu rosto. Então temos a luz do sol. Qual é a diferença entre a luz do sol e a luz tênue de um fogo fumegante? Ambos são luz, mas há uma grande diferença entre esses dois tipos de luz. Da mesma forma, há uma grande diferença entre o amor egoísta e o amor desinteressado. O amor egoísta pode fazer você sentir dor e agonia e fazer lágrimas correrem pelo seu rosto. Os problemas em nossos relacionamentos surgem quando confundimos o amor por reflexão com o amor verdadeiro. O amor por reflexão é quando alguém está satisfazendo e alimentando o egoísmo de outra pessoa, o que faz com que ele ou ela pense que a outra pessoa realmente o ama ou a ama. Se seu amado começar a ir contra você, desejos reclamando, culpando e talvez atacando, você pode revidar e culpá-los também. Então o amor entre vocês começa a se dissolver como uma pintura aquarela na chuva. Talvez vocês descubram que cada um de vocês só amava a outra pessoa quando amava seu egoísmo. Então é esse tipo de amor refletido entre o egoísmo de duas personalidades que devemos estar cientes, pois é muito perigoso.
Por exemplo, digamos que um homem conheça uma mulher e essa mulher seja muito gentil ou elogiosa com o homem e isso comece a alimentar seu egoísmo. Imediatamente, seu egoísmo pode começar a inchar e sentir, eu realmente gosto dessa mulher, esta senhora me entende e me aprecia. Então esse homem começa a amar a mulher por reflexão. Digamos agora que a mulher sinta atenção positiva e apreciação vindas do homem e tudo isso comece a inchar seu egoísmo. Então agora seu egoísmo começa a pensar que eu gosto desse cara, ele realmente entende quem eu sou e me aprecia, acho que estou me apaixonando. Então isso se constrói com o egoísmo de uma pessoa alimentando o egoísmo da outra pessoa. Um aspecto comum do egoísmo é que ele pode se tornar totalmente apaixonado por si mesmo. Então, quando outra pessoa parece validar a visão do egoísmo sobre si mesma, seja lá o que for, o egoísmo enganosamente pensa que isso é amor. Claro que isso não é mal, mas também não é amor verdadeiro. Talvez chame de amor imaturo, que potencialmente pode amadurecer em amor verdadeiro. Em muitos casos, o que acontece? Em algum momento, uma pessoa vê algo que não gosta na personalidade da outra. Quando um egoísmo percebe que a outra pessoa não os vê da mesma maneira gloriosa que vê a si mesma, esse egoísmo começa a reagir. Em seguida, vêm as reclamações, críticas, julgamentos e brigas, que em casamentos podem levar ao divórcio. O que começou como duas pessoas atraídas uma pela outra termina com ambas as pessoas se repelindo uma à outra. Esse amor era amor condicional. Eu te amo porque você faz algo por mim que eu quero e você me ama porque eu faço algo por você que você quer. Esse tipo de amor é mais parecido com um negócio do que com amor verdadeiro. O que acontece quando uma pessoa para de fazer algo pela outra? Não estou dizendo que um relacionamento em que cada pessoa cumpre e fornece algo para a outra não é bom ou amoroso. O que estou dizendo é que um relacionamento baseado apenas em alimentar o egoísmo um do outro é perigoso. É perigoso porque mais cedo ou mais tarde esse estilo de vida se torna insustentável e então o que? O relacionamento tem que amadurecer e crescer em algo melhor ou desfazer-se. As coisas não podem ficar nesta condição para sempre. Olhe para a vida ao seu redor. Está crescendo ou declinando? O que estou tentando dizer é que muitas vezes o que chamamos de amor humano é realmente amor por reflexão. O que eles realmente amam é o que está satisfazendo seu próprio egoísmo e seu ponto de vista. Este é o amor por reflexão que as pessoas inicialmente confundem com amor verdadeiro. No final, esse tipo de amor pode causar tanto sofrimento a cada pessoa. Que tipo de amor é esse? Conheci um homem que afirmava amar sua esposa e ainda assim, por anos e anos, dizia ela que literalmente a mataria se ela tentasse deixá-lo, e ele falava sério. Ele até diria ela como a mataria e mostraria exatamente onde faria isso. Esta era a mãe de seus filhos e ainda assim ele afirmava firmemente que amava, mas a mataria se ela fosse embora. Que tipo de amor é esse? Então temos que ver o amor de uma perspectiva mais elevada e não apenas do ponto de vista de nossos próprios interesses pessoais. Se permitirmos que nosso egoísmo meça as coisas com base em seus interesses pessoais, isso distorcerá o amor com nosso parceiro, com nossa família e com nossos companheiros humanos. Então isso nos traz de volta a importância das práticas de introspecção e observação. Precisamos dessas ferramentas para analisar que tipo de amor temos por nossos pais, nosso cônjuge e nossos filhos, a fim de eliminar o amor egoísta de nosso jardim. Claro que o casamento deve ser algo positivo e será quando tiver a base adequada. Vamos olhar para o casamento, ou simplesmente chamá-lo de união entre duas pessoas na Terra. É sagrado? É vinculativo? Claro que para Deus, a união física de um homem e uma mulher unidos em amor verdadeiro para se tornarem co-criadores com Deus na criação de um corpo material para almas recém-encarnadas é sagrada, mas homem e mulher são mais do que apenas corpos materiais. Então um bom casamento de duas pessoas é mais do que apenas uma união física amorosa. Que tipo de união é criada se não houver uma união também em planos superiores? Isso significa que o psíquico e o noético, o casamento do coração, da mente e do corpo é visto como a melhor base para um casamento duradouro. O homem é uma trindade, mesmo no nível da personalidade, temos a trindade, a corpo mental, corpo emocional e corpo material. Então, sem uma união harmoniosa entre todos os três corpos, um casal pode ser legalmente casado, viver junto por muitos, muitos anos e estar muito, muito distante. Uma vez, em Chipre, um casal alemão veio ver Dascalos. Todo o tempo eles estavam brigando e haviam criado uma situação infernal em seu casamento e em sua casa. Ambos estavam fartos um do outro e foram a Dascalos pedir conselhos. Eles perguntaram a ele, devemos nos separar? Dascalos retrucou com ironia, e vocês já estão separados. As pessoas se atraem e se casam, e sempre há lições a serem aprendidas em qualquer casamento. Então agora temos outro ponto de vista sobre o casamento, as muitas lições a serem aprendidas com o casamento ou relacionamentos semelhantes ao casamento. Claro que a principal lição é aprender a amar não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira pura e desinteressada. Isso significa que ambos os parceiros aprendem a entrar na unidade um do outro. Este é o símbolo na cerimônia de casamento onde as duas velas são unidas e as duas chamas se tornam uma. Infelizmente, alguns casamentos adoecem. O que começa como duas pessoas acreditando que encontraram sua alma gêmea pode, infelizmente, se transformar em duas pessoas vivendo como colegas de cela em uma prisão de sua própria criação. Este é o caso quando uma pessoa quer dominar a outra ou há tanta inimizade e briga que isso os deixa doentes, assim como seus filhos. Ninguém casado ou não tem o direito de fazer um inferno para outra pessoa. Além disso, ninguém pode forçar alguém a ficar em um inferno se decidir sair. Então, nesses casos, às vezes é melhor divorciar do que continuar torturando um ao outro, construindo monstros que esmagam o coração elementais. Então não é o padre recitando orações de casamento ou a linguagem legal exigida de uma cerimônia civil que une o casal que se casa.
É seu coração e alma que fazem a ligação. Indiferença, falhas e reclamações separam as pessoas. O amor os une. Isso é verdade na Terra e nos mundos psíquico e noético além. Até mesmo o maior casamento só pode durar alguns anos na Terra e então os parceiros casados passam. Maridos e mulheres se encontram do outro lado nos mundos psíquicos da existência? Sim, se houver amor verdadeiro entre eles, mas se eles não forem unidos de coração e mente no mundo material, provavelmente não se encontrarão nos mundos psíquico ou noético. Casais casados voltam novamente em encarnações subsequentes para aprender a lição que não aprenderam antes. Então Deus está unindo casais novamente até que eles aprendam as lições de amor e compreensão. Ou em alguns casos abençoados, um casal pode retornar em harmonia atualmente um com o outro para compartilhar a jornada sagrada na Terra mais uma vez. Ou eles voltam para unir forças para um propósito especial na vida. Das Kalos disse que havia visto casais que se casaram em mais de 10 encarnações anteriores. A força mais poderosa que une duas pessoas é sua conexão de alma. Então, no nível da personalidade, é amor e compreensão. Quando você tem amor verdadeiro, verdadeiro entendimento e uma conexão genuína de alma que o casamento é sagrado. Quando duas pessoas experimentam amor pela primeira vez, isso costuma ser chamado de apaixonar-se. Quando esse amor é verdadeiro e desinteressado, sua experiência real é mais como subir no amor. O amor desinteressado eleva o casal em suas correntes ascendentes em expansão, cada vez mais alto. Ele dá ao amante e ao amado um vislumbre da divindade dentro deles. Amar aqueles que nos amam é humano, mas o que devemos fazer quando alguém não nos ama, mas nos odeia? Disse que amar alguém que te odeia é divino e odiar alguém que te ama é diabólico. Este foi o conselho de Cristo, e eu vos digo, e amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos injuriam e vos perseguem. Claro que não devemos considerar ninguém nosso inimigo, pois na verdade eles são um irmão ou irmã que está sofrendo sob ilusões negativas, o que significa que eles precisam mais do nosso amor do que nossos amigos. Outros podem considerá-lo seu inimigo, mas você não deve considerar ninguém seu inimigo. Se você amar seus inimigos, não terá nenhum, declarou certa vez Leão Tolstói. Das Kalos viveu e ensinou na ilha grega de Chipre, a cerca de 65 quilômetros da costa do Líbano, onde o confronto entre as diferentes seitas dos muçulmanos e cristãos destruiu a cidade de Beirute e grande parte de sua população. Antes do conflito eclodir nas ruas, Das Kalos tinha mais de 200 alunos lá e, no final do conflito, apenas 2 alunos ainda estavam vivos. Em 1974, muçulmanos da Turquia invadiram Chipre, matando e expulsando os cristãos greco-cipriotas de suas casas no lado norte da ilha para o sul, antes que as tropas da ONU interrompessem a invasão. Em um determinado momento durante essa ocupação, os cristãos greco-cipriotas decidiram celebrar dias nacionais com um desfile nas ruas do lado grego ao lado da zona neutra. Ao fazer isso, estimularam o mesmo orgulho nacionalista nos cipriotas turco-muçulmanos do lado deles da zona neutra. Em breve, os muçulmanos turcos começaram a celebrar sua própria versão dos dias nacionais. Antes que os gregos cristãos iniciassem esse tipo de celebração, os muçulmanos turcos nunca se importaram com isso ou celebraram isso. O que estava ocorrendo eram os gregos celebrando criados e altamente empoderados elementais nacionalistas, que despertaram os mesmos sentimentos nos turcos e assim começaram a celebrar em oposição à celebração grega. Esses tipos de elementais de grupo são muito poderosos e podem causar muito mal. Existem elementais de grupo dentro de famílias, comunidades locais e países inteiros que afetam muito as pessoas. Quando esses grupos são negativos ou têm uma mentalidade de nós versus eles, os seres humanos podem ser fortemente influenciados por esses elementais, resultando em conflitos e guerras. Falando sobre isso, Das Kalos certa vez disse, e o que os cristãos e os muçulmanos conseguiram fazer no Líbano? Eles planejaram tudo e você vê quanto sangue há no Líbano. Você acha que eles não planejaram fazer a mesma coisa em Chipre? Por que eles não conseguiram? Certas pessoas estão se perguntando, até me contando sobre isso. Eles não conseguiram porque não permitimos que eles fizessem isso. Há um grupo do círculo mais íntimo fazendo o trabalho, inundando Chipre com amor, com a atmosfera do amor. Os pensamentos têm muito poder em si. Não há nenhum choque entre os muçulmanos e os greco-cipriotas. Apenas em 2 ocasiões, e isso não foi por coisas nacionais, mas por casos de amor. Eles estão se perguntando sobre isso dos 2 lados, mas tiramos o fusível dessas bombas o tempo todo, mas como conseguimos fazer isso? Se esses camaradas do grupo, que eu chamo de ajudantes invisíveis, tivessem em si o menor traço de ódio, eles não conseguiriam fazer isso. A vida e o sangue dos turcos e a vida e o sangue dos gregos são para nós sagrados da mesma forma. Agora, tentamos criar a consciência cipriota, para nós dois, cristãos e muçulmanos. Você conseguiu isso na Suíça, criou a consciência suíça e, não importa se você fala alemão, francês ou italiano, você é suíço. Isso é o que tentamos fazer em Chipre agora. Criar consciência cipriota, turco-falante ou grego-falante, cipriotas são cipriotas, irmãos. Eles devem viver juntos e espero que tenham sucesso no final. Ame a todos, sem exceção. Não podemos ter inimigos. Teremos amigos? Nem inimigos nem amigos, tenham irmãos e irmãs, pais e mães pertencentes à mesma família, a família humana. Agora, digo que o nacionalismo é uma coisa muito ruim. Você me pergunta que nacionalidade sou. Eu sou humano. Qual é o meu país? É o planeta. O que são as nações? São quartos na mesma grande construção em que minha família vive, e minha família é todo ser humano. Todo ser humano está recebendo a mesma luz solar, a mesma substância comum de ar que dá vitalidade e oxigênio, não apenas para alguns, mas também para todos.
Só por esse fato, devemos ser capazes de entender que todas as pessoas têm o mesmo direito de viver e ninguém deve ser considerado inimigo. Veja quantas vezes as pessoas escravas de seu próprio egoísmo iniciam relacionamentos como amigos que se transformam em inimigos. Eles iniciam amizades agradáveis, mas se são vítimas de seu próprio egoísmo pessoal, a amizade pode ser estragada e eles se tornam inimigos no final. No entanto, para aquele que pode refletir amor real e desinteressado em seu coração para com todos, os idosos se tornam como mães e pais, seus pares se tornam irmãos e irmãs e as pessoas mais jovens se tornam seus filhos. Amar os outros assim não significa que amamos nossos filhos, irmãos, irmãs ou pais de sangue menos, significa que amamos mais. Você não está privando seus parentes de amor amando desinteressadamente outros seres humanos. Se aprendermos a amar os outros incondicionalmente e não egoisticamente, recebemos proteção daqueles que podem nos desejar mal. Então, para parar de fazer inimigos, devemos primeiro destronar o egoísmo em nós e aprender a amar adequadamente. Uma pessoa egoísta não sabe amar adequadamente. Alguns dos melhores ensinamentos sobre amor verdadeiro podem ser encontrados nas cartas de São Paulo, que afirmam, em seu falar nas línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, sou apenas um gongo ressonante ou um símbolo tilintante. Observe como ele está mencionando a linguagem dos anjos. Isso porque ele conhecia a linguagem dos arcanjos. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se gaba, não é orgulhoso. Não é rude, não é egoísta, não se irrita facilmente, não guarda registro de erros. O amor não se alegra com o mal, mas se alegra com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. O amor nunca falha. São Paulo. Então, como podemos expressar esse tipo de amor? Quem pode expressar um amor tão perfeito? Quem é capaz de nos ensinar o que significa amar de verdade? Há alguns que caminham pela terra que podem ensinar você sobre amor verdadeiro porque o incorporam. Não há ninguém mais próximo ou querido para nos mostrar o que é amor verdadeiro do que nosso guia-irmão, nosso próprio arcanjo guardião. Ele está pronto, disposto e capaz de nos ensinar o milagre do amor divino. Ao entrarmos em contato com nosso arcanjo guardião, aprenderemos muito. Aprenderemos sobre a natureza do amor divino observando como nosso guardião nos ama e cuida de nós. Pois nosso arcanjo guardião tem emanado seu amor perfeito por nós ininterruptamente desde o momento de nossa humanização e primeira encarnação. Sua plena unificação conosco permite que ele conheça inerrantemente todas as nossas intenções, motivações, pensamentos, sentimentos, desejos e ações. Sua missão é proteger e guiar nossa personalidade em desenvolvimento. Observe como ele executa esse dever de amor. Ele constantemente segue nossa vida sem interferir nela. Quando nos permitimos ficar perturbados e começar a nos comportar mal, ficando com ciúmes, raiva e ódio, os arcanjos que nos acompanham dão um passo atrás, por assim dizer. Esses tipos de comportamentos destrutivos estão perturbando os santos arcanjos em você, mas estão perturbando mais seu arcanjo guardião. Preste atenção a este ponto. Quando estamos suficientemente perturbados para expressar raiva, ódio, ciúme e coisas do gênero, estamos perturbando nosso guardião e assim nosso guardião temporariamente dá um passo atrás de nós, por assim dizer. Quando usamos mal a vitalidade etérica que os arcanjos nos fornecem, eles não ficam com raiva, eles simplesmente se retiram por um tempo. Seu melhor mestre espiritual e guia é seu arcanjo guardião, que está atendendo você, seguindo cada ação sua, cada pensamento seu e cada emoção sua. Por favor, tente entender que você nunca está sozinho. Cada um de nós é atendido amorosamente por seu arcanjo guardião. Mesmo quando você está dormindo à noite, sua personalidade presente está em outros planos de existência ou sonhando sonolentamente. Seu guardião nunca está dormindo, ele fica com você se comportando como uma mãe carinhosa atendendo seu amado filho. Seu amor por você é perfeito e incontaminado. Um arcanjo guardião está tão intimamente sintonizado com um ser humano que às vezes foi erroneamente identificado como nossa alma gêmea ou nosso eu interior. Ele não é nossa alma gêmea e definitivamente não é nosso eu interior, embora ele esteja em unificação com nosso eu interior. Então ele fala legitimamente em nome do eu interior, mas ele é um pouco mais tolerante. Agora, imagine esse perfeito ser espiritual eterno, que é completo em seu amor, sabedoria e poder imaculados, sempre observando até mesmo seus pensamentos, sentimentos e ações mais sutis a cada dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, ao longo de toda a sua vida, na Terra e nos mundos além, vida após vida. Você consegue imaginar esse tipo de amor? Você consegue conceber um amor capaz de testemunhar todos os nossos erros, todos os nossos crimes de espírito e todas as nossas violações da lei divina que cometemos ao longo de todas as nossas muitas vidas? Ele faz isso sem uma única reclamação ou condenação. Você consegue sentir o amor divino dele por você? Que tipo de amor é esse? Quem cuidou para que um guia tão grande e protetor como nosso arcanjo guardião acompanhasse cada ser humano em todas as suas encarnações? Que amor é tão carinhoso que proporciona a cada um de nós esse guardião superconsciente? É o amor de Deus, claro, mas é também o próprio amor do arcanjo guardião que une seu raio espiritual ao nosso raio espiritual no momento de nossa humanização. Esses guardiões são arcanjos, emissários divinos e sua vontade é a mesma que a de Deus. A vontade de Deus surge automaticamente dentro de todos os arcanjos como sua própria vontade. Eles expressam a vontade de Deus de acordo com a classificação de sua ordem arcanjo particular. Eles são tão próximos e queridos a Deus que poderíamos considerá-los metaforicamente como a própria respiração de Deus. Quando falamos do amor divino e do trabalho dos arcanjos guardiões, não estamos oferecendo a você uma velha teoria empoeirada, repetida mecanicamente século após século por aqueles sem experiência direta. Não estamos apresentando alguma nova noção não fundamentada para você acreditar cegamente.
Estamos revelando nossas próprias experiências em primeira mão e de muitos, muitos outros buscadores da verdade, passado e presente. Se você for sincero com sua abordagem ao arcanjo guardião, isso também será sua própria experiência evidente. A prática geral. Para refletir o amor divino, devemos tornar nossa personalidade limpa e brilhante. Se tivermos luz entrando em nossa casa por uma janela e colocarmos um pedaço de papel preto nessa luz solar, ele não refletirá nenhuma luz na sala. Coloque um pedaço de papel branco na luz do sol e ele refletirá muito bem a luz. Coloque um espelho cristalino nessa luz e ele refletirá perfeitamente a luz do sol. Da mesma forma, quando limpamos nossa personalidade da ansiedade, do medo, da animosidade e de outras negatividades, ficamos mais brilhantes e podemos refletir amor aos outros muito melhor. Então, este é nosso objetivo, fazer um esforço sincero ao longo de nossa vida para eliminar quaisquer pensamentos e sentimentos escuros que obscureçam a luz do amor. As práticas dos pesquisadores da verdade fazem isso e substituem qualquer negatividade e escuridão em nossa personalidade por qualidades positivas que afirmam a vida. Isso cria as condições que permitem que uma quantidade cada vez maior de amor divino seja refletida através de nossa personalidade para os outros e que também acelere nosso próprio desdobramento espiritual. A prática, refletindo a contemplação do amor divino. Feche os olhos e relaxe completamente. O amor é a chama divina que une todas as almas. Por que não todas as personalidades? Você já está unido com todos como almas espirituais na autoconsciência comum de Deus. Por que não nos unirmos, nossas personalidades também, nesse amor divino do Logos? Esse amor nutre todos os nossos corpos, nosso corpo psíquico e nosso corpo noético e os duplos étericos, purificando-os e unindo-nos ao Logos, que está em todos os lugares e em nós. Respire profundamente agora e faça a si mesmo essas perguntas. O que é amor? Eu amo. Quem eu amo e por quê? Agora, faça de seu coração um sol brilhante com luz dourada ou luz amarelo canário, irradiando essa luz ao seu redor. Sinta essa luz. Limpe qualquer negatividade de seus corações para poder refletir claramente o amor de Deus. Limpe seu coração para irradiar esse amor em direção a Deus e para todos os outros seres humanos. Agora, traga à sua frente certas pessoas, uma a uma, com quem você teve diferenças. Agora veja-os felizes. Veja seus rostos iluminados por essa luz de seu próprio coração. Agora traga mais pessoas ao seu redor, pessoas com quem você tem diferenças e que você ama. Encha o espaço, seu espaço noético com pessoas que você conhece. Veja essa luz de seu coração brilhando em seus rostos e envie a eles um desejo com essa luz, que Deus sempre os mantém em boa saúde e em seu amor. Este é um elemental puramente noético, muito poderoso. O único desejo nele é seu desejo de ver essas pessoas com boa saúde e vivendo felizes. Aprenda a criar esses elementais mais poderosos. Eles podem parar guerras. Claro, é preciso aprender a amar, começando pelos indivíduos e os membros da família primeiro. Agora, qual é a necessidade de iniciação? Para qualquer pessoa que tenha participado de 3 aulas e deseje continuar, você tem direito a pedir para se tornar um iniciado dos pesquisadores da verdade. Aqueles que não querem ser iniciados ainda podem participar das aulas sem serem iniciados. Um ponto a ser lembrado é que a iniciação em si não tem importância. O que a iniciação simboliza? Isso faz alguma diferença para aqueles que são iniciados e aqueles que não querem ser iniciados, enquanto frequentam as aulas e desejam continuar? Não, não para seus professores e para mim, mas dá aos iniciados um sentimento de pertença a um círculo de pesquisa. É algo que os ajuda e eles ganham mais confiança e fé em si mesmos. É para sua própria preocupação, pois aqueles que frequentam as aulas recebem ajuda de seus professores. Portanto, a iniciação não é necessária, pelo menos no início. Naturalmente, aqueles que entrarão nos círculos internos e íntimos devem ser iniciados. Mas a iniciação não é necessária para aqueles que desejam seguir as aulas apenas até um certo ponto, mesmo que seja bastante avançado, até a exosomatose. Após atingir um determinado ponto em que o objetivo de todos no grupo é o trabalho comum dentro do plano divino, então a iniciação se torna necessária. Em sua iniciação, você faz as 7 promessas. Essas promessas que você faz a si mesmo, é apenas uma promessa, não um juramento. Diferenciamos de outros sistemas porque seguimos os ensinamentos de Cristo. Não faça um juramento. Você não fará um juramento e depois descobrirá que não pode cumpri-lo. A promessa é para você mesmo de que você tentará viver pelas promessas. Você pode não conseguir no início, mas pode continuar tentando. Então, na verdade, é uma obrigação para consigo mesmo. Das Kalos. Naquele dia, meu amigo, Sr. Will de Nova York e eu estávamos especialmente ansiosos para chegar em casa de Das Kalos, pois ele havia concordado em criar um talismã único e muito poderoso para cada um de nós. Esse tipo não era um talismã comum, pois era extremamente potente e criava uma proteção duradoura para aquele para quem foi criado e continuaria protegendo seus relacionados por gerações futuras. Durante sua criação, Das Kalos também invocou a assistência dos arcanjos que se voluntariam a vir à frente e ajudar a levantar parte de nosso fardo kármico. Além disso, o procedimento queimaria alguns de nossos próprios elementais negativos que eram obstáculos ao nosso progresso. O processo levou algum tempo dedicado, então chegamos cedo e o encontramos esperando por nós em sua sala de estar. O significado mais profundo de tudo isso estava além de nosso entendimento na época, mas sabíamos o quão grande e rara era essa oportunidade e por isso éramos participantes gratos e dispostos. Antes de criar os talismãs, Das Kalos deveria nos iniciar no sistema para a pesquisa da verdade. Essa iniciação foi feita da mesma forma que sempre foi feita nos séculos passados nessa linhagem. Para essa pequena cerimônia, Das Kalos usou a espada sem ponta, uma réplica da espada quebrada pelos magos Melchior, Han Elchior, quando viu a criança Cristo.
Dascalos explicou que quem fosse iniciado veria a espada sem ponta com escrito nela, e a teus pés imaculados, ó Logos, seja toda a autoridade. Dascalos então pediu a sua filha, Panaiota, e outro membro de seu círculo interno para comparecer como testemunhas da iniciação. A pressa das culturas modernas em direção ao futuro deixou para trás o antigo rito de iniciação. O ritual de iniciação em si não é tão importante. O importante está no que simboliza, na transmissão que confere também no que um místico tem a ganhar como experiência e verdade. Há muitos testes que se deve passar para receber as iniciações. Não há apenas um, mas muitas iniciações na sabedoria e nos ensinamentos, que envolvem perigos. Em iniciações mais avançadas, enfrentamos situações de vida ou morte. É por isso que é importante escolher sabiamente ao nos aproximarmos de verdadeiras iniciações. Se não formos fortes e corajosos, é melhor não prosseguir, porque você enfrentará testes poderosos. Há mais de 35 mil anos, as iniciações realizadas em cavernas marcaram uma transição importante, um rito de passagem de uma etapa da vida para outra. Essas cerimônias iniciais impulsionaram jovens machos para a virilidade e a vida adulta. Outros tipos de iniciações lançaram buscadores preparados nos grandes mistérios espirituais. Estes não eram rituais vazios como a maioria das cerimônias são hoje. Eles estavam cheios de poder, atualizando uma mudança psicológica dramática no indivíduo. Ao me ajoelhar para a iniciação, refleti sobre como a linhagem dos pesquisadores da verdade começou há 2000 anos como os três magos se ajoelharam diante da criança Cristo. Agora Dascalos estava nos iniciando no mesmo sistema de misticismo iniciado naquele momento profundo da história. Fizemos as 7 promessas e Dascalos perguntou se gostaríamos de servir em psicoterapia ou em trabalho social. Dissemos psicoterapia. Então ele fez algumas declarações, dando-nos suas bênçãos e terminando a iniciação tocando-nos com sua réplica da espada sem ponta enquanto estávamos ajoelhados de joelhos. Não só isso se assemelhava a uma indução cerimoniosa à cavalaria espiritual, tinha também o poder e o propósito dela. Levantamo-nos e ele nos beijou nas bochechas. Após completar a iniciação, eu e o Sr. Will seguimos enquanto ele carregava a espada sem ponta para sua cozinha e se preparava para criar nossos talismãs. Dascalos não falou enquanto reunia os materiais necessários para seu trabalho. Ele coletou 2 pequenos pratos de tamanhos diferentes, um porta-velas com uma vela branca, uma caneta marcadora preta e vermelha e os colocou sobre a mesa ao lado da espada. Em seguida, pegou um pequeno disco de carvão preto do tamanho de uma moeda e alguns pedaços brancos de incenso tamanho seixos como usado nas igrejas gregas locais. Então ele tirou 2 pedaços de papel amarelo pastel de cerca de 25 cm por 25 cm e sentou-se à cabeceira da mesa conosco. Dascalos colocou os pequenos pedaços de incenso sobre o disco de carvão e acendeu a borda do disco. Quando a chama tocou o carvão, começou a fazer um som sibilante. Pequenas faíscas alaranjadas, como mini-fogos de artifício, efervesceram em todas as direções, espalhando-se rapidamente por todo o disco. O carvão ficou incandescente e o calor derreteu o incenso branco. Ele borbulhou e ficou preto enquanto liberava jatos de fumaça doce no ar. A fumaça espiralada em minha antecipação subiram constantemente para cima. A fumaça se espalhou para fora, misturando-se com a luz da manhã que entrava pelas janelas da cozinha para criar um santuário neblinoso ao nosso redor. Dascalos acendeu a vela e fez uma oração. A santidade caiu sobre a sala. Ele começou usando um prato e uma caneta preta para criar um círculo preto de cerca de 15 centímetros de diâmetro. Em seguida, usando um prato um pouco menor e a caneta vermelha, ele criou um círculo vermelho dentro do círculo preto. O rangido seco da caneta marcador de feltro arrastando-se sobre o papel quebrou o silêncio suave da sala. Em seguida, Dascalos usou. Dascalos então usou a espada sem ponta como uma borda reta e desenhou uma estrela de 6 pontas vermelha dupla, uma dentro da outra, ambos dentro dos círculos. A estrela de 6 pontas dupla é um símbolo protetor muito poderoso, pois protege tanto de forças negativas vindas de fora de nós quanto daquelas influências negativas que surgem dentro de nossa própria personalidade. Ele se virou e perguntou qual era a minha religião, ao que respondi cristão, e ele fez algumas marcas em seu desenho. Então ele começou a combinar sânscrito indiano e hieróglifos egípcios em símbolos individuais. Ele implantou elementais protetores neles. Ele também desenhou e escreveu outras coisas dentro e sob a estrela de 6 pontas vermelha. Todo o tempo ele mantinha uma atenção forte e ininterrupta no que estava fazendo. A razão para usar todas essas formas de escrita era garantir que ninguém habilidoso nas artes negras pudesse decifrar o que ele escreveu e quebrar seu poder protetor. Este não era um problema que eu esperava encontrar na América rural, mas aparentemente, era um problema em Chipre. Esse tipo de talismã era o tipo feito pelos antigos hierofantes egípcios que protegia todo o corpo material, bem como os corpos psíquico e noético. Ao concluir o desenho, assumi que ele havia terminado, mas ele estava apenas começando. Em seguida, colocou a vela acesa sobre o centro do talismã. A chama queimava constantemente, seu brilho suave lançava uma leve luz dourada sobre o rosto de Dascalos. Então ele realmente aumentou o poder. Ele fez uma respiração profunda e lenta, concentrou-se intensamente e começou a trabalhar. Dascalos movia as mãos misteriosamente acima e ao redor do desenho por alguns minutos. Então seus olhos se fixaram no espaço entre suas mãos e a chama. Ele levantou seu dedo indicador a cerca de 60 centímetros da chama. Então ele moveu ligeiramente seu dedo indicador cerca de 1,5 centímetro em direção à chama da vela. Quando ele movia o dedo, a chama instantaneamente chispeava, piscava e se movia simultaneamente na direção oposta ao movimento de seu dedo. Ele fez isso novamente com os mesmos resultados o tempo todo olhando intensamente para a chama. Ele continuou fazendo isso por cerca de 5 minutos movendo a mão levemente ao redor da vela à mesma distância, batendo repetidamente o dedo em direção à chama.
Todo o processo parecia que ele estava pressionando algo invisível na chama. A julgar pela reação instantânea da chama, ele estava. Mais tarde, ele explicou como nesse processo estava capturando certos elementais negativos e os expulsando para a chama, o que me libertou de sua influência. Desde sua primeira encarnação, Daskalos sempre sentirá afinidade com o elemento fogo e falava sobre o quanto gostava de dissolver elementais negativos, expulsando-os para a chama. No final desse rito extraordinário, ele perguntou aos arcanjos se algum se voluntariava para ajudar. Daskalos anunciou que Michael e Rafael haviam se apresentado e me ajudariam na vida. Concluindo seu trabalho, ele se virou para mim e começou a revelar coisas específicas e muito privadas sobre meus relacionamentos que ninguém conhecia além de mim. Ele também revelou dinâmicas ocultas nesses relacionamentos que eu ainda não havia descoberto, mas logo descobriria. A revelação de Daskalos sugeriu coisas que eu poderia fazer para melhorar essas condições. Quando voltei para a América, segui essas sugestões e essas coisas se resolveram rapidamente. Isso certamente me provou que ele realmente havia visto áreas problemáticas desconhecidas para mim, as diagnosticou corretamente e ofereceu os remédios adequados que funcionaram. Em seguida, ele fez o talismã do Sr. Will da mesma maneira. Finalmente, Daskalos nos mostrou como usar nossas mãos e dedos no talismã para chamar os arcanjos e ele quando realmente precisássemos de ajuda. Isso também tentei quando voltei para a América e produziu uma ajuda rápida e significativa para alguém. Então Daskalos fez algo completamente inesperado e emocionante. Ele mandou montar e enquadrar nossos talismãs na loja do outro lado da rua de sua casa e nos presenteou com eles. Toda essa sabedoria e poder oferecidos para nós com tanta doçura, penetrou-me até o âmago. Agradecemos-lhe cordialmente, ele acenou ligeiramente, mal reconhecendo nossa gratidão. Daskalos não precisava nem queria reconhecimento por seu serviço e um obrigado era o máximo que ele aceitaria. O doce incenso floral permaneceu em nossas roupas enquanto eu e o Sr. Will saímos do santuário da humilde casa de Daskalos e entramos na brilhante luz do sol de Chipre. Nosso precioso tempo com Daskalos estava quase terminando e nosso retorno à América era iminente. Perguntei-me se algum dia voltaria a Daskalos novamente. No instante em que tive esse pensamento, a resposta surgiu dentro de mim alta e clara e muitas vezes. O grande sol. Eu sou o grande sol, mas você não me vê. Eu sou seu marido, mas você se vira. Eu sou o cativo, mas você não me liberta. Eu sou o capitão que você não obedecerá. Eu sou a verdade, mas você não acreditará em mim. Eu sou aquela cidade onde você não ficará. Eu sou sua esposa, seu filho, mas você me deixará. Eu sou aquele Deus a quem você não rezará. Eu sou seu conselho, mas você não me ouve. Eu sou seu amante que você trairá. Eu sou sua vida, mas se você não me nomear, cele seu espírito com lágrimas e nunca me culpe. Encontrado em um crucifixo normando do século XVI.